Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Meu nome é Jaime Guilherme, estou vindo aqui trazer outro tema de real importância para que vocês possam ficar antenados com todas as informações possíveis no direito previdenciário. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e acionassem o sininho para que possa ser entendido como um tema de interesse no canal do YouTube. Bom, venho falar aqui com vocês hoje sobre a carta de exigência. Muitas vezes o segurado, na tentativa de obter um determinado benefício, naquele tipo de movimentação, ele acaba por apresentar um pedido com a relação de documentação incompleta e aí traz uma dificuldade para que possa ser analisado aquele pedido. É aí que entra em cena a figura do que se chama carta de exigência. Carta de exigência é um procedimento utilizado pela Autarquia Previdenciária Federal para informar ao segurado a necessidade dele apresentar documentos que foram identificados como existentes no pedido por ele formulado, dando prazo inicial de 30 dias. Essa informação está contida na IN 128, que é aquela que em março de 2022 substituiu a IN 77 de 2015, que determina esse entendimento. Porém, antes de tudo, vamos explicar o que seja uma instrução normativa. Tá certo? Instrução normativa é um dispositivo legal, infralegal, melhor dizendo, editado pela presidência do INSS, que justifica a sigla IN, que significa Instrução Normativa, INSS, que é a autarquia, e PRES, PRES, que é presidência, com a finalidade precípua de definir procedimentos, rotinas e uniformizar a apreciação de direitos dos beneficiários. Há de se destacar que uma instrução normativa não cria novos direitos e obrigação, apenas serve de legítimo intérprete para todos que lidam com o direito previdenciário. É aquele instrumento utilizado para detalhar e explicar uma lei que foi editada pelo Poder Legislativo. Essa modificação nasce, como nós falamos, na IN 128, no seu artigo 566, que assim preleciona: constatada a ausência do elemento necessário ao conhecimento do direito ou serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências, elenquando providências e documentos necessários com prazo de 30 dias para o cumprimento, contados da data de ciência. No parágrafo 1º, lembra, para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto no artigo 548 e 549. Vamos ver o que é que fala o artigo 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado e, excepcionalmente, pessoalmente. O parágrafo 1º diz o seguinte: cabe ao interessado manter o seu meio de comunicação eletrônico e endereço utilizado, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do serviço de atualização de dados cadastrais. O parágrafo 2º informa: o prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por igual período mediante o pedido justificado do interessado. Na verdade, se você quiser uma prorrogação no prazo de 30 dias,
você deverá acionar o site Meu INSS ou mesmo até pelo telefone 135 e informar e justificar. Seria melhor fazer pelo Meu INSS, porque ali você vai fazer de forma escrita e acaba tendo a prova dessa comunicação. O parágrafo 3º diz: apresentada a documentação solicitada, ou caso o requerente declare formalmente a qualquer tempo não os possuir, o requerimento deverá ser decidido de imediato com análise de mérito, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento. Isso daí porque o INSS jamais poderá eximir-se de apresentar uma decisão em relação ao pedido a ele formulado. O parágrafo 4º ressalta: esgotado o prazo para o cumprimento da exigência sem que os documentos tenham sido apresentados, o processo deverá ser encerrado de mérito conforme o disposto do parágrafo 4º do artigo 574. Vamos ver o que é que diz o 574. O 574 diz: a decisão administrativa, em qualquer hipótese, deverá conter despacho sucinto do objeto do requerimento administrativo, fundamentação com análise das provas constantes nos autos, bem como conclusão deferindo ou indeferindo o pedido, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema corporativo do INSS. O parágrafo 5º ressalta: caso haja manifestação formal do segurado, no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis, diversos daqueles apresentados ou à disposição do INSS, será proferida a decisão administrativa com análise do mérito do requerimento. Constitui, no parágrafo 6º, ressalta: constitui obrigação do interessado ou representante legal juntar no seu requerimento toda a documentação útil à comprovação do seu direito, principalmente em relação aos fatos que não consta da base cadastral da Previdência Social. O parágrafo 7º diz: na hipótese de apresentação extemporânea da documentação disposta no parágrafo 6º, os efeitos financeiros serão fixados na data da apresentação desta documentação. Esse parágrafo ressalta a importância de que você, que tem a ideia de que o seu direito nasce no momento da entrada do seu requerimento, caso esse requerimento não seja acompanhado dos documentos necessários e apareça e surja aí a figura da carta de exigência, quando você retornar com a apresentação desses documentos necessários, será nessa data que os efeitos financeiros incidirão nessa nova apresentação. O parágrafo 8, para concluir, diz: para efeito do disposto do parágrafo 7º, considera-se a apresentação extemporânea aquela efetuada após a decisão do INSS, em sede de requerimento de revisão ou de recurso. Bom, é isso aí que nós tínhamos de falar para vocês de cartas de exigência. Esperamos com isso, você ouvindo e atentamente essas informações, possa ficar consciente do que se denomina carta de exigências e aí assim contribuir com o seu interesse para que ele seja viabilizado na Previdência Social. Um abraço, boa tarde, boa noite, bom dia, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.